Oi, eu sou o Coelho e o tema de hoje é glicerol. Oi pessoal, eu comentei sobre o glicerol no meu primeiro vídeo, aquele sobre subsidiariedade na suplementação, mas não falei muito sobre ele. Muita gente perguntou a respeito e eu tinha prometido um vídeo exclusivo. O que é o glicerol? O glicerol ele é um carboidrato, ele é composto de 3 átomos de carbono e 3 hidroxilas, ele é como se fosse um triálcool do ponto de vista químico, e ele é encontrado no nosso organismo naturalmente como parte dos triglicerídeos. Triglicerídeo o que é? É a unidade que forma as gorduras. Ou seja, é um glicerol ligado a 3 cadeias lipídicas. Por isso forma um triglicerídeo. Tá? Mas para que se usa o glicerol? Né? Qual que é o propósito dele? O glicerol ele é um volumizador de baixo custo. Existe muita coisa sendo usada, inclusive precursores de óxido nítrico e tudo mais, para aumentar o pump, para aumentar o volume muscular durante o treino, aumentar a vascularização durante o treino e aumentar também a hidratação do músculo. E o glicerol ele faz exatamente isso. O glicerol começou a ser conhecido principalmente para atletas de endurance, maratonistas e atletas desse tipo. Inclusive, na Olimpíada de 2004, o bronze feminino da maratona foi muito inesperado. Ninguém esperava que a atleta americana fosse chegar em terceiro lugar. Foi uma colocação muito boa para ela, muito acima do que se esperava para ela. E uma das coisas que ela fazia de diferente era justamente usar o glicerol como um hiperidratante celular que melhoraria a performance dela. O glicerol chegou a ser proibido pela WADA, mas agora recentemente ele voltou a ser uma substância permitida. E ele é usado por atletas de competições de longa duração. Tá, mas tudo bem. Eu não pratico esporte de longa duração. Eu não sou maratonista, não sou ciclista de longa distância, nem nada. Para que se usa o glicerol então? Para quem treina musculação, para fisiculturismo, o que quer que seja. Mas a ideia dele é justamente aumentar a hidratação do músculo durante o treino. E para que serve aumentar a hidratação do músculo durante o treino? Só para ele ficar grande e eu ter um pump legal? Não. É tudo aquilo que eu já expliquei no vídeo do óxido nítrico. Um músculo mais hidratado permite a entrada de mais proteína e facilita o processo de hipertrofia. Além do que, quando você consegue hidratar o músculo por períodos mais prolongados, você consegue diluir melhor o ácido lático que é produzido, os catabólitos que são produzidos durante o esforço, e com isso você tem mais facilidade de recompor esse músculo depois do treino. O glicerol, uma das grandes vantagens dele é que ele entra na célula muscular e ele fica lá. Ele demora um bom tempo para sair. Então ele prolonga o pump, ele prolonga essa hiperidratação. E é justamente essa a ideia dele. Como que ele funciona? Ele entra no organismo, junto com a água, no caso, tomado de forma correta, e onde ele vai, vai água. Por quê? Ele tem um alto poder higroscópico, exatamente igual à creatina. É o mesmo mecanismo, ou seja, ele é uma substância que atrai a água para si. Por isso que a gente nunca deve tomar o glicerol, a glicerina, pura. Por quê? A gente vai ingerir esse produto, ele vai ficar no nosso intestino e ele vai atrair água para o intestino. Essa água vai ter que sair por algum lugar. E aí você tem uma diarreia osmótica. O glicerol, a glicerina, ela é usada como diarreico, estimulante de diarreia. Só que daí para isso você tem que usar ele puro. A forma que a gente usa para melhorar desempenho atlético ou para musculação, para pump, etc., é diluir esse glicerol numa concentração bastante baixa para que ele entre diluído com água. E aí ele vai entrar na célula do intestino por difusão passiva, porque ele é um álcool. Ele entra exatamente igual ao álcool de uma cerveja. Se você reparar, quando você bebe álcool, né, quem bebe ou reparar quem bebe álcool, é muito rápido. O indivíduo, se você tomar umas 3 doses de tequila de uma vez, muito rápido você vai começar a sentir os efeitos do álcool. Por quê? Porque os álcoois, todos os álcoois, eles têm uma facilidade muito grande de atravessar a membrana de célula. Então, eles fazem uma difusão muito rápida e que não tem gasto de energia. Então, a célula não precisa gastar energia para colocar o glicerol para dentro. Ele vai entrar, não importa a situação que aquela célula está. Então, ele vai entrar em todas as células que entrarem em contato com o sangue. Todas as células do nosso corpo, uma hora ou outra, acabam entrando em contato com o sangue. Com exceção aí do sistema nervoso central, que no caso do glicerol, diferente do álcool,
o glicerol não entra diretamente nos neurônios, porque existe a barreira hematoencefálica que protege os neurônios aí do glicerol. Mas em todas as outras células do organismo, o glicerol pode entrar e junto com ele, ele vai atrair água para aquela célula. Quando a gente toma imediatamente pré-treino, o que vai acontecer? Na hora do treino, a gente vai aumentar muito a vascularização no músculo. E isso vai fazer com que o glicerol entre no músculo, em grande quantidade, mais do que em outros tecidos, puxando mais água ainda para dentro do músculo. Então é assim que ele funciona. É um mecanismo muito simples. Tá? É simplesmente algo que aumenta a osmolaridade de onde ele está e atrai água para dentro. Só isso. O glicerol é chamado de glicerina também, é exatamente o mesmo produto, e ele tem um valor nutritivo. Ele tem algumas calorias. Por quê? Porque ele é um carboidrato. A cada 10 gramas do glicerol você vai ter em torno de 24 calorias. Ou seja, ele tem mais ou menos 2,4 calorias por ml. O nosso fígado consegue quebrar a molécula dele e transformar ele em glicose. Além disso, ele também consegue ser transformado em acetilcoenzima A e entrar no ciclo de Krebs para produzir energia lá na mitocôndria das células do fígado e de outras células do organismo também. Então ele vai produzir energia por duas vias. Ou ele vai ser transformado em glicogênio, ou então ele vai produzir energia diretamente na mitocôndria da célula. Aqui eu tenho um frasco de glicerina ou glicerol, né? Essa marca aqui, existem outras marcas. Essa daqui especificamente, ela é uma glicerina de confeitaria. Eu comprei em uma loja que trabalha com produtos para panificador e confeitaria. Tá? Essa daqui é feita como aditivo de alimento. Tá bom? Mas existe também a glicerina que é utilizada para produzir cosméticos, para ser usado como hidratante de pele e tudo mais. Essa daí geralmente vem com indicação de uso externo. Na época que eu comecei a usar, há muito tempo atrás, eu nem sabia que existia essa de confeitaria. Então, eu e o pessoal que começou a usar, testar isso lá em 2006, acho que 2007, a gente usou bastante tempo a de farmácia de uso externo, ninguém morreu. Mas talvez seja mais recomendado usar a de confeitaria, que já é feita mesmo para ser usada em alimento. E um lugar onde tem muito disso aqui são nessas barrinhas de proteína. Toda barrinha de proteína tem bastante disso daqui. Um dos motivos é para manter a barrinha de proteína mais macia, porque senão a barra de proteína acaba virando uma coisa puxenta, muito difícil de ser comida. Então daí coloca-se a glicerina que deixa ela mais macia, mais saborosa. E a glicerina também é extremamente doce, então ela serve como um adoçante nesses produtos. Então a glicerina não é nenhum bicho de sete cabeças, a gente ingere ela com certa frequência. Tem muitos alimentos que tem ela. Quando você come alguma coisa de panificadora, tem boa chance de ter um pouquinho de glicerina ali para deixar mais úmido. E vários produtos industrializados incluem a glicerina. Mas tem alguns segredinhos em como preparar, e você vai ver agora como que eu preparo. E também depois eu vou voltar e falar como que eu uso, tá ok? Então pessoal, é assim que eu preparo a glicerina antes do treino. A glicerina está aqui, né? E eu já deixei aqui uma garrafa grande de água, já com um pouco mais de 1,5 litro de água, quase mais ou menos 2 litros de água, tá? Agora então, eu vou medir a glicerina. Para isso, eu uso uma seringa grande dessas, é mais fácil. É bem mais fácil e bem mais preciso fazer a medida com a seringa, né? Aqui. Como vocês podem ver, ó, ela é completamente transparente, é um líquido bastante viscoso, tá? Ele é bem ruim de puxar na seringa, tá? Mas vem. Isso. Preencher aqui 20 ml, né? Coloco na água. Você coloca na água, praticamente imediatamente ela já dilui, porque ela é extremamente hidrofílica, né? E aqui eu vou colocar mais 5 ml, tá? Que é o que eu normalmente tomo. Faz muito tempo que eu não tomo, mas normalmente eu tomo 25 ml. Vou puxar um pouco de água para dar uma limpada na seringa, senão ela dá uma emperradinha. Com isso já vai misturando ali, tá? Agora aqui é só tampar a garrafa aqui, dar uma misturadinha aqui para ela ficar completamente diluída e pronto. Dá para deixar ela desse jeito aqui por bastante tempo. Não, digamos assim, não vai sedimentar nada. Ela fica completamente misturada. É isso aí. Então, pessoal, é dessa forma que eu preparo.
O horário que eu tomo, eu tento tomar o mais próximo do treino possível. Eu consigo ingerir uma grande quantidade de água em um período muito curto de tempo, por hábito de beber muita água. Então, eu começo a tomar mais ou menos uma meia hora antes do treino, aqueles 2 litros de água, e eu bebo esses 2 litros de água em meia hora. E uma coisa interessante é que mesmo você tomando 2 litros de água muito rápido, você não tem uma diurese tão imediata. A diurese vai vir algumas horas depois, geralmente aí umas 2 horas depois que você já terminou o treino, já voltou para casa, aí que você vai ter diurese. E isso acontece por quê? Porque o glicerol, ele literalmente retém líquido no corpo. Então eu vou ficar retido com o glicerol. Nunca percebi isso. Na realidade, o que ele faz é reter o líquido dentro da célula mais ativa que você tiver no momento, que no caso é o músculo. Então ele vai reter líquido dentro da célula muscular. Ele não vai causar retenção de líquido subcutâneo ou em outros tecidos, porque o tecido que está metabolicamente mais ativo vai ser o músculo nesse momento. Então isso daí não tem problema. Inclusive, existe até um boato de que fisiculturistas usavam o glicerol, ou usam, em alguns casos, em pré-contest, justamente para fazer isso, para tirar a água debaixo da pele e levar para a musculatura. Eu, sinceramente, nunca confirmei isso. Os atletas que eu conheço e que eu tenho contato mais próximo não usam e também não me responderam se alguém usa, pelo menos não aqui no circuito regional e brasileiro, que é quem eu tenho um pouco mais de acesso. Mas nos Estados Unidos eu já vi isso geralmente em fórum gringo, comentando que alguns atletas usam o glicerol justamente para fazer esse efeito de tirar a água de debaixo da pele, ou seja, a água que está livre no interstício, que é aquele espaço entre os tecidos, né? Que é o espaço entre o tecido conjuntivo mole que a gente tem embaixo da pele, é ali que acumula a água, né, da retenção hídrica. O glicerol ajudaria a fazer isso porque ele leva a água para dentro dos vasos sanguíneos. Faz sentido, teoricamente faz sentido, mas eu não tenho confirmação disso porque eu não conheço nenhum atleta que use. Mas então assim, é só pra gente não ter medo assim, de ter retenção hídrica por causa do glicerol. Isso daí não vai acontecer. Ok? O vídeo de hoje foi esse. Se você quiser, você pode clicar aqui para ver meus outros vídeos. Inscreva-se no canal. Se você gostou, dá um joinha. E se inscreve na minha página do Facebook, que lá eu vou estar atualizando sempre que eu colocar algum vídeo novo. E também vou estar comentando alguma coisa extra ou alguma outra coisa que acontecer que eu não coloque em vídeo. Ok? É isso daí. Até mais.